Olá, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao programa da nossa disciplina de gestão de benefícios e vamos abordar agora quais são os fatores para a concessão de um benefício corporativo. O que está por trás? Quais são as referências na hora de alinhavar, de desenhar um programa de benefício corporativo que a empresa deve ter? E o Antônio Lima Ribeiro, que é o nosso autor de referência, um dos autores de referência para a nossa disciplina, ele elenca 11 fatores, são 11 referências. Não significa que toda organização, toda empresa, ao conceder uma cesta de benefícios, deve utilizar todos. Obviamente que quanto mais informações, maior a possibilidade de acerto. E a gente sabe que um programa de benefícios deve ser visto de uma forma estratégica, como um investimento. A empresa vai ter um desembolso, mas na medida que essa cesta de benefícios for impactante, que se criar realmente uma relação gostosa de pertencimento, de parceria, de cumplicidade, isso vai redundar, vai ter uma implicação na produtividade, no desempenho, na relação da empresa com seus colaboradores internos. E isso pode ser o diferencial da empresa em termos de competitividade, de sustentabilidade no mercado. E o primeiro item listado pelo Antônio de Lima Ribeiro é a questão do custo. Quanto custa um programa de benefícios? Qual é o custo mensal? Qual é o custo anual? Para isso, a empresa tem que ter um sistema de apropriação de custo. E a gente sabe que um dos problemas de gestão que acomete grande parte das nossas empresas, das empresas brasileiras, é não ter um sistema de controle de custo eficaz, eficiente, que de fato retrate a realidade do quanto efetivamente a empresa está desembolsando em cada área, em cada setor. E em relação a benefícios, é importante que se saiba a questão da customização. Cada centavo que é gasto tem que se ter uma expectativa de retorno. E para que se tenha essa perspectiva de retorno, é preciso que se saiba o quanto a empresa está gastando com cada benefício por mês, por semestre, por ano. O segundo item, como referência, é a própria questão da política salarial da empresa. E isso tem a ver com o suporte, com a capacidade da empresa, com o modelo de gestão, com a relação que ela quer construir de parceria com seus colaboradores. Então, a política salarial ela é estratégica para tornar a empresa competitiva, né? Para criar realmente essa relação de parceria, de cumplicidade, esse clima positivo. A gente sabe que todo colaborador ele tem perspectivas próprias, tem aspirações, tem necessidades. E a gente vive uma sociedade capitalista, uma sociedade materialista, e o colaborador tem as suas necessidades pessoais. Se ele for casado, tem as necessidades dele e da família. E obviamente que o salário é uma variável importantíssima na construção dessa relação. E qual é efetivamente a política salarial da empresa? Ela paga no nível que as empresas que atuam no mesmo segmento o fazem? Ela está num patamar superior, está abaixo? Enfim, qual é efetivamente a política salarial da empresa? Isso é um fator absolutamente preponderante na definição da cesta de benefícios corporativo de cada organização. E obviamente que aí tem também a própria capacidade que ela tem de honrar os seus compromissos. Porque talvez até mais importante do que um programa de benefícios é a sua gestão. Implantar um benefício e a empresa posteriormente retirar esse benefício por falta de capacidade de sustentação desse benefício, os danos serão ainda mais maiores, serão ainda mais evidentes. É ainda muito mais complicado. Em síntese,
É muito pior uma empresa implantar um benefício e retirar do que nunca ter implantado. Então, a política salarial, a capacidade da empresa de honrar esses compromissos é absolutamente importante. O item de número 3, o mercado. O mercado que a empresa atua. Naquele segmento, quais são os benefícios mais praticados? E hoje, nessa sociedade comunicativa, né, o empoderamento das pessoas através das redes sociais, a troca contínua de informação, aqueles segredos que eram guardados às 7 chaves, estratégias específicas das empresas, quase nunca acontece mais. A caixa preta se transforma numa caixa de Pandora. As coisas saem da empresa e vão lá para fora. E, obviamente, que o colaborador, né, ele compara o quanto ele tem de benefício, qual é o salário dele, com o do colega que trabalha em outra empresa. E essas comparações podem ser danosas se a empresa, no mínimo, não tiver no mesmo patamar das demais empresas concorrentes que atuam naquele segmento. O quarto item é a questão da localização. Se é uma cidade de médio porte, se é uma cidade de grande porte, se é uma região mais interiorana, se é a região norte, nordeste, centro-oeste, em função das especificidades, das peculiaridades de cada região. Uma mesma empresa pode adotar cestas de benefícios diferentes por ter unidades em cidades diferentes. A questão do estacionamento. Em São Paulo, uma empresa que se localiza no centro da cidade de São Paulo, o estacionamento é um benefício extraordinário. Mesmo Teresina, uma cidade com 1 milhão de habitantes, dependendo da localização da empresa, o estacionamento pode ser importante ou não. Imaginamos que a empresa seja uma fábrica, né, uma indústria, esteja localizada lá no distrito industrial. O distrito industrial ainda é uma área ainda muito disponível. Então, o estacionamento pode não ser tão significativo. Mas uma empresa comercial que se localiza no centro da cidade, aí sim, o estacionamento é absolutamente um fator de motivação, né, do estabelecimento dessa relação de mais benéfica, mais positiva entre os colaboradores e a sua organização empresarial. O número de empregados. A empresa tem que pensar também no número de empregados, até para identificar custos. E além do número de empregados, o perfil desses empregados. Vejam só, eu estou falando aqui de empregados porque o autor, ao fazer a referência, colocou empregado. Mas eu nem chamo mais de empregado. A gente chama de colaborador interno. É o primeiro colaborador. Então, o número de empregados também é uma referência por demais importante. Além do número de empregados, né, do número de colaboradores, a própria composição familiar. Qual é o tamanho da família? Por isso é que o órgão de gestão de pessoas, ele é fundamental. Ele deixou de ter só aquela importância de registros, né, de admitir, de demitir, de fazer folha de pagamento, e passou a trabalhar com as pessoas, com sentimentos, com perfis. Né? Qual é a composição familiar? Qual é o tamanho da família? Quais são as expectativas daquela família? Qual é a estrutura familiar? Isso é importante. Assim como o item seguinte tem uma relação com o anterior. Na realidade, se a gente perceber direitinho, tudo tem a ver com o perfil do colaborador. Não é? Qual é o nível econômico dos colaboradores? A gente sabe que na medida que as pessoas têm níveis salariais diferentes, as expectativas mudam. Então, um determinado benefício que é importante para uma determinada categoria, para outra pode não ser. Isso pode ser uma bolsa de estudo, um plano de saúde, né? Enfim, estacionamento, lazer, academia de ginástica, né? Restaurantes, convênio com restaurante. Então, o nível econômico também é determinante
na concessão desses benefícios, entendendo sempre que benefício bom é aquele que traz uma relação interessante da empresa com o colaborador, aquele que o colaborador entende que de fato é um benefício, que ele está sendo beneficiado pela concessão daquele benefício, né? Perdão pela redundância, mas é por aí mesmo. A faixa etária, a gente sabe que as pessoas têm faixa etária diferente e com faixa etária diferente tem percepção de mundo diferente, né? Necessidade diferente. Então, a faixa etária também deve ser levada em consideração na hora da concessão dos benefícios e da gestão. O item de número 9, negociações laborais. São aqueles acordos, né, daquelas convenções trabalhistas da classe patronal com a classe laboral. As discussões que acontecem, as contendas, muitas vezes vão até questões de greve, né? E às vezes negociações frutíferas terminam desaguando de forma positiva antes de acontecer uma altercação maior. Então, como ajustar as demandas dos colaboradores através dos seus sindicatos, das suas associações, com a própria capacidade da empresa, com a política salarial dela, né, com o segmento que ela atua. Então tem que haver um ajuste, um equilíbrio, né? A empresa não pode dar mais do que pode e também não pode dar menos do que o mercado, porque vai gerar um desestímulo, vai gerar, de alguma forma, conflitos, vai gerar um colaborador insatisfeito, tendencioso a estar continuamente em desacordo com a empresa. Um clima de trabalho, um clima organizacional ruim, negativo. O item seguinte é a questão da responsabilidade social da empresa. A gente já vem dizendo isso em sala de aula, já dissemos isso em outros vídeos, né, em videoaula, que a empresa tem uma responsabilidade social. Obviamente que no ato constitutivo está lá o motivo pelo qual ela foi criada, né? Um motivo econômico, de gerar lucro, de remunerar o capital, de pagar os seus acionistas. Está claro o objetivo econômico, mas ela tem também uma responsabilidade social, que vai desde o colaborador interno até os grupos que a empresa interage, fornecedores, distribuidores, a própria sociedade em si. Então, qual é a responsabilidade social da empresa em relação ao colaborador? A questão da qualidade de vida, do bem-estar, da segurança, né? Então, os benefícios que se voltam para elevar a qualidade de vida, o bem-estar do colaborador, de uma certa forma, vai melhorar a relação da empresa com o colaborador, além de fortalecer a sua imagem interna. E o fortalecimento dessa imagem interna vai repercutir lá fora, fortalecer a imagem externa da empresa. E isso vai ser útil. Uma empresa que tem uma imagem positiva, ela negocia melhor com distribuidores, com fornecedores, com agências financeiras, com a própria administração pública. Então, tudo isso é muito importante. E o item de número 11 é uma espécie de síntese de tudo que a gente falou até agora. Qual é o retorno esperado? A gente tem que entender que a gestão de benefícios é aquela que leva a empresa a não ter apenas um desembolso, mas sim um investimento. Ao adotar uma cesta de benefícios corporativos, gerenciar de tal forma que o colaborador se sinta acarinhado, se sinta privilegiado, se sinta protegido, ele cria a relação de pertencimento com a empresa, ele vai ter um retorno. E como é que é esse retorno? É na prestação dos serviços de qualidade, né? Uma prestação de um desempenho que vai ao encontro de se atingir as metas e os objetivos organizacionais. E com esse item a gente fecha a nossa aula de hoje. Um abraço e até outra oportunidade.